Seja bem-vindo a mais um episódio da Seja Mais, combatendo a desinformação com relação à saúde mental e aos transtornos de saúde mental também. Nós utilizaremos para isso conhecimento de psicologia, neurociência e filosofia. E hoje a gente vai falar de um tema que é a depressão. A depressão, por mais que ela também seja uma doença, ela é um estado de humor. E quando uma pessoa entra nesse estado de humor, entra num episódio depressivo muito severo, aí sim aquilo começa a desenvolver sintomas que levam a se caracterizar como uma doença, um transtorno mental no qual ela está passando. Falando sobre esses sintomas, quais são? A gente tem uma falta de motivação, tristeza constante e sem motivo, anedonia, ou seja, falta de prazer, falta de sentir prazer nas atividades que antes davam prazer para você, dificuldade de relacionamento, irritabilidade constante, isolamento social, excesso ou falta de sono, excesso ou falta de alimentação, esgotamento mental e, até em casos mais severos, impulsos de autodestruição. E o que a gente entende, até analisando de maneira prática, quando a gente olha para o tratamento de uma pessoa que está passando por um episódio de depressão? A gente tem três grupos que podemos analisar. O grupo de pessoas que está passando por esse primeiro episódio hoje, que eu imagino que seja as pessoas que hoje estão vendo o vídeo para saber mais sobre esse tema. 20% dessas pessoas, em até 3 meses de tratamento, vão poder se curar dos sintomas mais graves da depressão. 80% dessas pessoas, em até 1 ano, vão conseguir, de certa forma, ter uma remissão de sintomas. A maioria dos sintomas mais graves, elas já vão conseguir ter superado essa fase. E 20% das pessoas são pessoas que a gente olha por uma condição quase como se fosse um grupo de risco, onde a gente tem um cuidado maior com essas pessoas. Por quê? São pessoas que vão ter episódios de depressão ou poderão desenvolver esses episódios mais vezes ao longo da sua vida. E o que a gente entende com relação a esse grupo de pessoas? Existem 3 características que a gente analisa com muito cuidado. A primeira característica é se com a depressão existe sintomas de ansiedade severa. Se existir, é muito provável que essa pessoa tenha um risco de ter mais do que um episódio ao longo da sua vida. O segundo é se essa pessoa tem algum tipo de psicose. Se você é uma pessoa que tem um padrão de pensamento, que a gente tem uma característica de ser mais neurótico, então existe um grande risco de você poder desenvolver mais do que um episódio depressivo, se enfrentar já o primeiro. E o terceiro risco que a gente tem são os transtornos de personalidade. Qualquer tipo de transtorno de personalidade pode fazer com que uma pessoa viva mais do que um episódio depressivo. Isso que você está falando é muito recorrente, porque uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela tem 30% de chance de ter um transtorno depressivo também, que a gente chama de comorbidade na linguagem dos transtornos mentais, quando um transtorno acontece junto com o outro. E é muito importante que, caso tenha algum sinal de algum transtorno de ansiedade ou algum transtorno depressivo, que busque ajuda para poder tratar esse transtorno e não deixar ele evoluir para um quadro pior. Perfeito, pessoal. E até para a gente separar em diferentes tipos de casos aqui, vamos analisar 2 casos juntos. O primeiro caso de uma pessoa que, por exemplo, passou por um episódio de luto em sua vida. Devido a isso, ela ficou muito tempo dentro de uma tristeza, e isso acabou levando ela a se aprofundar em uma depressão. Só que essa pessoa buscou tratamento com psicoterapia e, às vezes, até medicações para aguentar os sintomas mais severos no início do tratamento. E essa pessoa, ela fez parte dos 80% que se recuperam da depressão e nunca mais tem um episódio depressivo. Agora existe uma outra pessoa que ela sofreu um trauma na infância. E esse trauma fez com que ela desenvolvesse um transtorno de personalidade. E essa pessoa na vida adulta,
ela entra em um episódio depressivo. Então nota como as coisas vão somando. Essa pessoa, por exemplo, em um tratamento, ela precisa tratar a depressão e também ter um acompanhamento para entender se aquela depressão vai voltar em outra fase da vida dela, se aquilo pode ter uma reincidência. E existe uma grande probabilidade que ela faça parte dos 20% em que há reincidência. E constantemente, para o resto da sua vida, ela vai ter que estar em um constante estado de observação, para ver se aquilo vai acontecer novamente, e se acontecer, passar pelo tratamento como ela deve passar, tanto com apoio de psicoterapia, quanto também, em alguns casos, o apoio de remédio para passar e suportar algum dos sintomas mais severos. Nos casos dos transtornos mentais, acontece muito esse efeito cascata que o Enzo falou. Uma situação pode gerar um sintoma que gera um transtorno, dos sintomas desse transtorno pode gerar outro, e se você não trata as causas daquilo, pode perpetuar esse ciclo só com a piora dos sintomas e prejudicando a vida da pessoa em vários âmbitos. E caso você tenha se identificado com algum desses sintomas que a gente falou, com algum desses relatos, interessante procurar ajuda profissional. Perfeito. E agora, pessoal, que você entendeu que mesmo que uma pessoa ela passe por um episódio depressivo, ela consiga se recuperar disso, mas ela também pode ser que tenha algum sintoma, nem que seja muito brando, que acompanhe ela ao longo da vida e que ela tem que ter uma atenção mais cuidadosa. Você entendeu porque é tão delicado a gente falar sobre cura de depressão. Então, se você for falar num sentido de o episódio depressivo em si, passar por aquilo, é possível superar sim. Agora, se você olha para a cura, ou melhor, olha para o conceito de saúde mental, a partir de uma perspectiva de que eu preciso ter ausência de todos os sintomas da depressão, então, poxa, aí talvez a gente esteja lidando com algo mais próximo do conceito de remissão de sintomas, que é tentar tirar o máximo possível e conseguir sobreviver com aqueles que são mais brandos e que realmente vão algumas vezes acompanhar a gente pro resto da vida. Pessoal, para fechar o vídeo de hoje, é importante a gente dizer também que a psicologia, ela caminha cada vez mais para uma abordagem interdisciplinar. Então a gente enxerga o conceito de saúde mental de acordo com a maneira com que você cuida dos seus hábitos de sono, nutricionais, faz exercícios, tem autocuidado. E quando a gente fala no pilar do autocuidado, a gente tem a terapia como uma ferramenta fundamental para que você possa desenvolver seu autoconhecimento e também poder trabalhar algum tipo de transtorno que está gerando problemas para a sua vida nesse momento. E nós, a Seja Mais, a gente promove esse encontro de você do outro lado da telinha com profissionais que têm a capacidade de te ajudar e vão te ajudar a partir de um ponto de vista científico, com busca de resultados para aquilo que você traz como demanda. Então, espero que a gente possa te ajudar nessa jornada.